pensare. Gente, mas eu não falo italiano, tá? A parlare, ma se isso è pra Itália, esse é um episódio especial. Esse é um episódio especial Edizione Italia. para a comunidade italiana no Sim, Brasil. isso é um pedido della Itália. Que é uma comunidade que só fala português, então não tem problema nenhum. Então tudo bem. Então vamos falar em português mesmo, porque Português. começa mais uma vez o episódio novo de Evento Resenha. Começa mais uma vez o episódio novo. É uma redundância muito estranha, Cara, né? mas está tudo bem. Tá tudo bem. Segue, é isso. Então vamos em frente, está no ar o novo episódio de Episódio Resenha. Mantenha Episódio aquele de começo. episódio Eu falei resenha, de cara. novo? Você tá Então está no ar bêbado. mais um episódio do nosso Evento Resenha. Agora sim. Eu acho que eu tô com problemas, que já é a sexta gravação seguida e é natural que isso venha acontecer. A gente tava falando em outros idiomas. É Mas eu isso. vou falar só em português agora, que nem português eu falo direito. Eu sou Daniel Dottori e ao meu lado, André Nicolau. Um prazer estar aqui mais uma vez contigo, Pela sexta vez hoje. só hoje, e com o Matuque que tá ali, Joãozinho Matucci. nosso director. Simpático. E hoje, cara, é um episódio hiper ultra especial. Pois é, porque a gente vai abordar um tema que todo mundo, quando chega num lugar, observa, admira, mas nunca sabe que atrás de tudo aquilo que ele vê tem uma cabeça É a pensante. coisa mais falada em um evento. Quando Normalmente. chega um convidado, quando chega... Antes de chegar o convidado, quando chega a galera do cliente, quando chega a agência, dependendo do ambiente, do que é visto, de como o palco está montado, a percepção dirá já muitas coisas sobre o evento. E eles falam geralmente, Caraca, que lindo era isso? É. Foi acima do que eu esperava. Nossa. E o contrário pode acontecer às vezes. Às Vai vezes o falar cliente sobre entra, isso mas também. isso aí não era o 3D, não era assim. É, tá bem diferente. Mas com essa convidada que tá aqui hoje, eu nunca ouvi falar isso. Todo mundo fala, caraca, é igualzinho 3D. Graças E a Deus. a gente tá com a Selminha, bem-vinda. Obrigada, meninas. Selma, da pelo cenografia. convite. Prazer Selminha, você começa a aqui. primeira pergunta que a gente sempre faz. Quem é? Quem és tu? Quem és tu em és tu? eventos? Ah, meninos, obrigada, primeiramente. Eu fiquei muito lisonjeada pelo convite. Todas as menções aqui também dos outros convidados. Você é Obrigada. citada assim. Fui citada, fiquei emocionada, assim. Falei, nossa, gente, é isso que vale a pena, né? Mas, enfim, eu sou Selma Bandeira, sou de Curitiba, né? Mas eu estou em São Paulo há muitos anos. Não vou falar quanto, porque daí revela, né? Dá um pouco quantos anos a gente tem. Tem uma filhinha, Alice, ela falou que se eu não falasse dela, ela ia ficar... Alice. Alice, Vai 7 todo mundo falar da aninhos. Alice. Beijo, filha, te Ei, amo. Oh, que lindo. E é isso. Eu comecei, na verdade, a minha história é bem diferente. Eu comecei sendo comissária de voo. Então, eu trabalhei como comissária de voo por 6 anos. E aí, uma hora eu cansei e falei, não sei, queria fazer outras Muitos coisas. altos e baixos, né? Muitos altos Ai, e ai, ai, baixos. ai, ai, ai. Péssima, né? Guarda essas piadas aí. É ruim, Chegou mas foi uma com hora amor. assim, que eu comecei a voar muito cedo, então chegou uma hora eu falei assim, nossa, queria sair, estudar alguma coisa, uma coisa diferente. E aí eu fiz design de interiores e lá na minha faculdade eu conheci a cenografia. Me encantei, falei, nossa, que legal, né, tal. E aí, eu sou de Curitiba, né, fiz a faculdade lá, eu resolvi vir para São Paulo e começar a estudar mais, me aprofundar em cenografia. E foi mais ou menos assim que eu comecei. Aí comecei a entender o mercado, eu tive uma professora muito legal que me falou assim, Selma, você tem que escolher que segmento da cenografia você Quem vai que era trabalhar. essa professora? Você lembra o nome? É a Laura Carrone. Não sei se vocês conhecem, ela faz bastante publicidade, assim, tal. E aí eu falei, como assim, Laura? Ela falou, porque a cenografia ela tem vários segmentos. Então você pode fazer teatro, cinema, TV, eventos, publicidade. Apesar de tudo ser cenografia, são segmentos completamente diferentes. E é ali que eu parei, né? Então deixa eu pensar. E aí eu decidi que eu queria trabalhar com televisão. E eu fui nesse nicho, né? Fui atrás das emissoras, como que eu fazia para entrar e tal. E eu comecei como assistente de cenografia no programa A Fazenda, da Record. Então, assim, foi meu primeiro trabalho com cenografia. Isso foi em 2012. Aí, terminando essa temporada da Fazenda, porque era um contrato temporário e tal, eu caí em eventos, né? Porque eu precisava trabalhar, aquela coisa. Uma amiga minha me indicou para uma empresa
que, assim, foi um choque, assim, pra mim. Porque, tipo, trabalhar na televisão é uma coisa e eventos é completamente diferente, né? Foi o que minha professora falou. E eu fui trabalhar na MChecom, que é uma baita empresa de cenografia. E, na época, a gente estava fazendo a abertura da Copa, que ia ser no Brasil. Então, a MChecom ia fazer a abertura e o encerramento da Copa. Só, né? Pouca responsabilidade. Pouca né? responsabilidade. Aquele evento que a Gisele Bündchen abriu, não sei o quê, né? Exatamente. Foi um absurdo, foi lindo, Foi. falado no mundo inteiro. Né? Teve gente que amou, teve gente que odiou, enfim, né? Mas eu não participei exatamente da equipe que fez, né? Mas eu cheguei lá na empresa nessa época. Então, assim, eu fiquei em choque. Falei, não vou dar conta, gente, de trabalhar com isso. Por conta da quantidade de demanda, Era velocidade de demanda, entrega, velocidade, né? eram projetos muito grandes, né? Ia ter um boneco que chutava a bola e não sei o que, era gigante. Só que quando eu entrei na parte de retail da Checom, então eu fazia vitrines, eu fazia uma coisa um pouco mais tranquila. Viajava o Brasil todo montando vitrine e tal. E aí eu fui acompanhando todo aquele processo ali dessa abertura da Copa. Foi quando eu realmente comecei a entender o mundo, né, de show, evento, que tinha esse nicho também. Voltei, enfim, saí da Checom, voltei para a TV, fiquei muito tempo trabalhando com TV, e aí alguns conhecidos dessa época começaram a me chamar para fazer alguns eventos, fazer vitrine, fazer show, alguma coisinha assim. Tipo, esses stands que ficam nos shows e tal. Mas eu comecei a fazer de fato mesmo quando eu fui trabalhar no escritório do Murilo Lopes, que é um cenógrafo que está aí bem conhecido. E ele atendia uma agência que era homologada do Itaú. Então, a gente fazia todos os stands e todos os eventos do Itaú. Daí foi quando realmente eu entrei para trabalhar e fazer plenária, stand, feira, e não sei o que, não sei o que. Aí trabalhei muitos anos com o Murilo, fazendo muitas coisas pro Itaú. E também continuava fazendo TV, porque ele atendia essa agência e também atendia as produtoras de TV. A gente era um mix ali, né, de TV e evento nesse escritório. E aí foi, né? Seguimos. Mas você fez mais coisas na TV depois, né? Sim, não, isso foi lá no comecinho, né? Aí depois do Murilo eu fui trabalhar na Band, né? Eu trabalhei 4 anos na Band, fui coordenador de cenografia lá, depois eu saí e fui para TV Cultura, também trabalhei quase 2 anos na TV Cultura. E hoje a empresa é sua, você tem uma empresa de cenografia, que faz desde o projeto, concepção. Aí, hoje em dia, o que eu pensei, né? A gente passa por tantas empresas, você vai conhecendo tantas maneiras de trabalhar, né? Tantos nichos, que eu falei assim, deixa eu organizar tudo isso, ver o que vale a pena, né? Eu focar. Aí eu abri a minha empresa. Hoje em dia eu faço desde o projeto, a concepção, contratos fornecedores, eu não construo o cenário, né? Mas eu tenho uns parceiros que eu trabalho. Que executam a sua criação. Exatamente. E aí eles que constroem, né? Colocam de pé a minha ideia. E aí eu tenho pessoas que trabalham comigo. Eu não tenho nenhum funcionário. Basicamente, a minha empresa é uma pessoa por projetos, só. né? São Cada por projeto projetos. envolve um número de pessoas que você precisa ter como parceiro. E o primeiro 3D você que desenha, você mesma que pega a mão na massa ali. Eu que desenho 3D. Dependendo do projeto, eu desenho 3D, eu faço detalhamento, eu faço orçamento, eu acompanho a montagem. Porque tem projetos que a gente não tem uma verba muito alta, que eu posso contratar um assistente para me ajudar e tal. Então, às vezes, eu faço tudo. Mas tem projetos que eu consigo contratar um assistente, contratar mais contra-regras para montagem, ou outra pessoa para fazer o 3D, ou uma pessoa para fazer o detalhamento, enfim. No briefing, para você já vem os pedidos do tamanho de palco, mais ou menos alguma referência, ou às vezes vem sem nada e Ai, pire? Gente, briefing é uma coisa complicada. Mas por quê? O que aconteceu? A gente sempre fala de briefing, né? Tava um roteirista, a gente falou de briefing, produtor. Tô vendo que não tá rolando muito briefing, não. Cara, eu tô acho achando que a galera tá sem briefing. Por que é complicado o briefing para você? Porque, né? Eu tava escutando os outros episódios de vocês e eu tava rindo, porque é realmente os mesmos problemas que a gente enfrenta, né? Briefing, verba, tempo. Então, assim... Não nessa ordem, Não nessa ordem, tudo junto ao mesmo tempo, vai um, volta outro. Assim, o briefing, tem alguns clientes que são muito maravilhosos,
que eles falam assim, Dá o nome dos outros. assim, Selma, a gente quer fazer um evento assim. Às vezes eles vêm só com, digamos assim, a pauta do evento, né? É um evento sobre tecnologia, vai ter O tema é esse. o apresentador, 10 convidados. Mas daí, no seu caso, não é melhor para você poder criar, não ter um briefing tão definido, assim? Sim e não, porque aí depende da expectativa do atira cliente. para um lado, às vezes. Às vezes é uma tela em branco. Uhum. Eu não sei o que o cliente está esperando. Então eu posso, nossa, tecnologia. Aí eu me inspiro, faço um mega projeto e falo, nossa, mas não era nada disso que eu estava pensando. Eu queria uma coisa clean. Pô, mas você não me falou. Pô, agora, né? Sabe, Agora. Vou até te perguntar uma coisa. Aí quando você recebe, que não tem esse briefing tão detalhado, mas você tem alguma informação que pode limitar a sua criação, como por exemplo o orçamento? Falou, a gente não tem o briefing detalhado, mas o que a gente vai ter para fazer esse projeto é tanto. E aí isso interfere na sua criação, porque aí você pode voar até determinado lugar? Sim, com certeza. A verba é uma coisa que limita um pouco, com certeza. Mas eu acho que com o passar dos anos, a gente vai aprendendo a trabalhar dessa maneira, né? Eu já sofri muito por causa de verba. Hoje em dia, eu falo, qual é verba? É tanto? Tá, vamos ver o que dá para fazer. E sempre que eu recebo um briefing que não vem com muita referência ou não vem já com as informações que eu preciso, eu vou atrás de tentar tirar do cliente. Beleza, é um evento de tecnologia, mas como você pensou esse palco? Qual é a dinâmica do evento? Entra, sai, são 10 pessoas sentadas ao mesmo tempo? Você gosta de sofá ou você prefere poltrona? E aí eu vou entendendo, porque aí sempre ele vem, sabe qual que eu gosto? Aquele programa X. Pronto, já é uma referência para mim, então já tem um caminho. E às vezes o cliente não fala, não, Selma, não sei. Aí eu vou aí eu parto assim para a alma do evento, sabe? Então, qual é o pacote gráfico? Deixa eu ver esse logo, deixa eu dar uma olhada no site da empresa. É o que eu ia te perguntar, se você, quando não conhece, se você já conhece, já fez um trabalho, você já entende um pouco o perfil, porque você já realizou algo junto, você não realizou nada junto, onde você busca as suas informações, para depois buscar as suas inspirações, né? Com certeza. Primeiro eu tenho que entender esse cliente, como ele é, né? Se ele é mais formal, se ele é mais, sei lá, gosta de uma coisa mais colorida ou muito séria, né? Ou às vezes tem as questões políticas, que a empresa está passando por um momento ESG, tudo tem que ser orgânico, plantas e não sei o quê, Exato. não usar materiais plásticos. E até mesmo né? a escolha dos materiais, como você Escolha acabou de dos falar, materiais, né? né? Vamos fazer alguma coisa só com material reciclável. Tem umas coisas, às mobiliário, vezes, de assim. cores, assim, que nem eu fiz uma publicidade para um posto de gasolina. Não pode usar nem essa nem essa cor, porque é dos concorrentes. Isso tem Então, muito, eu né? recebo muito também esse tipo de briefing. Não pode Pra usar não verde. ir, né? Né? Ou o cenário tem que ser inteiro azul do Pantone do cliente. Então, eu vou buscando essas inspirações dessa maneira. Às vezes, na conversa com o cliente, ele às vezes solta. Eu gosto muito do programa lá, do Fábio Porchat. Aí você pensa, mas você vai ter plateia, então? Como que vai ser? Aí você começa a descobrir... Aí ele fala, não, eu só gosto do programa, eu assisto. Não, só quis comentar. não é uma rap. É muito difícil, porque tem cliente que já vem. Eu quero uma coisa clean, eu quero um palco vermelho, sei lá. E tem cliente que fala, não sei, a gente vai falar sobre nutrição. Tá. Mas e aí, bacana, né? Tanta legal, coisa, né? Que caminho eu sigo. Agora, o que eu vejo também é budget, variar. Projeto de cenografia é uma das coisas que eu mais vejo, porque a maioria dos clientes eu entro muito no comecinho, assim, né? Então, às vezes, eu estou nas primeiras reuniões de briefing para roteiro, e aí tem um projeto lá, um 3D, daqui 2 semanas eu entro, é outro. Mas que diabo aconteceu, né? E eu vejo o budget transitar, assim. Então, por exemplo, não sei como chega, né, na empresa de cenografia, mas é comum, por exemplo, a cenografia apresentou uma coisa tão legal, o cliente gostou tanto, que ele pode tirar de outra linha, né? Falar, vamos dobrar aqui, porque isso aqui tá animal. Isso acontece às vezes. Esse painel tá muito legal. Então tem um trabalho de venda da ideia, que se você acerta muito... Porque eu acho que é isso, a hora que você tá conversando com o cliente, você sente ali às vezes, ele fala assim, eu queria um painel de LED. Às vezes ele fala... não sei se eu queria muito. Às vezes você vê que o olho dele brilhou. Ele quer um painel de LED. Então você coloca o painel, você faz ele ser a estrela. Ele na cenografia. Aí ele vai comprar a sua ideia, né? Então, assim, tem muito de você sentir o que o cliente está esperando, né? Esses dias eu fiz
um projeto que era de mulheres, então ele queria, era uma coisa muito feminina, né? Não, é só mulheres, não vai ter homem apresentando, não vai ter nada de homem. Então, é um cenário feminino. Então, eu já vou para formas mais orgânicas, porque um cenário masculino é muito geométrico. Então, tem esse estudo também, né? Então, eu vou usar cores mais pro tom, cores vermelho e todas as cores que combinam, né? Que vão andar por esse vermelho, que é o rosa, o laranja, branco. Então, a gente vai trabalhando para, quando o cliente olhar, sem querer, tipo aquele PNL, ele vai olhar e falar, nossa, fluiu, mas era isso sentido, mesmo que eu né? estava Me pensando. veio até uma pergunta agora, quando eu ia te perguntar sobre o tempo, quanto tempo é bom para sua criação, mas eu queria até acrescentar uma pergunta aqui, porque você falou, um cenário feminino me remete a mais formas mais orgânicas, talvez mais arredondadas, mais fluidas e tal. Um cenário masculino, formas mais geométricas. Como é que você faz essa escolha? Que informações que o cliente precisa te passar, que é diferente só de passar o briefing de o tema da convenção, do evento, é esse. Então ele tem que te passar qual que é o perfil do público. Nós temos nossa audiência é 50% homem, 50% mulher, mais homem, mais mulher. A idade com certeza. deles. É isso, né? Quanto mais completo é o briefing, quanto mais informações eu tenho, melhor eu consigo imaginar esse cenário, né? Então, se ele me passa essas informações, eu tenho mais bagagem para pensar. Se vai ser mais geométrico, mais orgânico, se vou misturar, se vai ter telão ou não. No comecinho você falou de telão, é isso que está na minha cabeça aqui. Por exemplo, e é uma dúvida que eu tenho sempre que eu vejo os projetos. Como que você sabe os recursos audiovisuais que precisam estar implementados no seu projeto? Caixa de som, subwoofer, painel de LED, iluminação. Cenário, né? Em que momento você incorpora essa badulacada toda no teu projeto de cena? Na verdade, André, essa parte, né, de tecnologia, ou de áudio, não é uma parte que eu faço. Mas eles vão enfiar as coisas lá, às vezes vai colocar um subwoofer embaixo do palco, né? Então, isso que é a parceria, né? Então, às vezes no briefing o cliente já vai falar, eu quero um telão, e aí eu quero que aconteça. Eu já começo a ver que entra na parte de áudio e vídeo, que não é a minha parte, mas eu já começo a pensar, eu preciso falar com esse cara do áudio e vídeo para eu fechar com ele o que ele vai colocar no palco para integrar isso na cenografia. E aí você tem um diálogo direto, por exemplo, com o diretor técnico, Sim. que é o caso do nosso João Matucci, que está aqui. Ó. Exatamente. Ele sempre aparece. Porque aí, de repente, ele te passa, ele fala assim, olha, no palco vai ter lá uma dog house, vai ter com um certeza. retorno, vão ter que ter olha, duas telas. sei lá, eu vou ter uma caixa mas desse isso eu tamanho. não quero que apareça, Cara, um tal. tipo de pepino de cena que tem acontecido muito, assim, tenho visto se repetir muito. Por exemplo, fita LED, badulacada LED que vem da cenografia. Badulacada LED. Badulacada LED, porque agora tem tanta coisa de LED que badulacada assim, fita, o cone, o cabo, não sei o que lá do LED. E às vezes são coisas para dar um charme especial em alguma parte, né? Em algum lugar específico. Só que esse material, muitas vezes, não está conectado com a mesa de luz. Sim. Então, você vai dar um blackout, por exemplo, no palco, para um momento especial, de surpresa. E a cenografia não apaga. E sempre fica a história, mas que não falou, que não sei o quê. Cara, olha o que eu tenho feito algumas vezes. Você deixa uma pessoa, cara, na tomada, perto da tomada, com rádio, e aí na hora que vai dar blackout, tem que 3, 2, 1 pro cara puxar a tomada do LED e depois voltar a tomada. É por isso cara. Que é importante essa integração, porque às vezes eu entro, que nem você falou, eu participo da reunião desde o início. Às vezes eu entro só lá quando já tá tudo definido, falo, faz o cenário. E não é assim, quanto antes você entra, é esse tipo de informação que você vai amarrando com todo mundo. Eu não trabalho sozinha. Né? O meu cenário vai estar lá, mas ele está integrado. E outra coisa, né? por exemplo, dessa integração também que eu vejo acontecer, mas assim, é o que eu mais vejo nos 15 anos de atraso de entrega técnica. Por exemplo, eu marco, como que é o fluxo? Assim, André, a gente tem dia 19 para ensaio, você precisa marcar com o cliente. Os ensaios, com o diretor, com o mestre de cerimônias. Falo, beleza, eu vou fazer o quê? Meu passo, eu ligo para o diretor técnico para saber a hora que ele me entrega a house. Porque às vezes a agência acha que dia 19 eu posso ensaiar, só que eles estão acabando de entregar a house e não está pronta. Como é que eu vou marcar um ensaio às 10 da manhã com o presidente se não está pronto? Aí eu ligo o diretor técnico, falo, então, irmãozão,
que hora que você me entrega a house? Aí o cara, não, eu finalizo um dia antes da noite. Aí eu falo, ó, maravilhoso, então eu vou passar amanhã eu mesmo ensaiando com os técnicos, podemos marcar à tarde. Só que muitas vezes dá uns paus assim, de você chegar no horário que era pro ensaio e não deu para se entregar a house. Aí, pô, por que não tá pronta no horário que a gente combinou? Aí você vai falar com a empresa de audiovisual. Fala, amigo, por que vocês estão ainda montando o painel de LED? Porque a cenografia atrasou. Aí você vai falar com a cenografia. Cenografia, por que vocês atrasaram? Por que não montaram? Não, porque tinha um monte de badulacada de outras coisas que ninguém me falou, que tinha que instalar. E às vezes você não pode instalar o LED se não tem o palco. Exato, às vezes precisa instalar o LED primeiro para depois fazer a máscara. Então essa conversa às vezes ela fica um pouco truncada. Mas então em que momento? Então, eu acho que a empresa de cenografia tem que entender também o timing do audiovisual. Porque eu acho que vai influenciar até na escolha de materiais, por exemplo. Eu não sei exatamente, mas se você montar com grid, né, com barra de alumínio, é um tempo de montagem diferente se você for fazer com bagum, com madeira, né, a cenografia. Com certeza. Eu acho que uma reunião de produção o cliente tinha que passar o tempo de montagem também para a cenografia. Porque às vezes eles falam assim, a gente tem não só pelo dia de montagem. E não é para todo mundo. Para todo mundo, né? Mas, e como mas que em você que momento faz você isso? consegue colocar as necessidades para que elas possam ser respeitadas aí? Porque muitas vezes esbarra na grana, no orçamento. Porque você pode chegar e falar, esse cenário que a gente desenvolveu em todas as nossas reuniões, para eu montar e te entregar, eu preciso de 3 dias. Sim. E aí, geralmente, você não vai ter o mundo ideal. Exato. Como é que você consegue negociar, né? Ou qual que é o seu limite de negociação para falar assim, não, tudo bem. É que esbarra no budget também, né? Porque esbarra no budget, porque às vezes eles falam assim, a gente vai ter 2 dias de montagem. Sempre eu sou a primeira a entrar. Né? Eu sou a primeira que entra, a primeira que saio também, né? Então, tipo assim, eu entreguei, eu saio, geralmente eu não acompanho o evento, não vejo o evento, né? Então, eu até estava escutando os outros episódios, falando assim, nossa, né? Eu nem tenho essas histórias de evento, porque eu não fico no evento. Eu fico só na montagem e vou embora. Mas o que eu tento entender? Se não rola uma reunião de produção, onde eu converso com o diretor técnico, ou eu sei o que vai acontecer, ou vai ter um momento especial que eu tenho que pensar. Se não tem essa reunião, é na montagem mesmo. Então, eu sou a primeira, eu vou estar lá. A hora que todo mundo for chegando, eu já vou chamando, falando. Vai alinhando essas necessidades. Olha, onde vai a sua dog house? Onde vai o seu telão? Ou, tipo, se é o telão, por exemplo, tem que ser primeiro. Aí eu já falo pro produtor responsável, olha, o pessoal do telão tem que estar lá junto comigo já no início, porque eu dependo deles para montar a minha máscara, eu dependo deles para começar a montar o palco, né? Então, às vezes é isso, eu só consigo sair com o palco se o telão estiver no lugar. Se o telão atrasa, eu atraso. Depois eu atraso, o próprio cara do telão precisa montar o resto. Né? Então, tem que ser amarrado. E é muito difícil isso, assim, porque evento, geralmente, o prazo é muito curto, né? É muito rápido. Ali, né? E a gente... É o diálogo, é na montagem que você vai... Você falou de prazo, e eu ia te perguntar isso assim. Qual que é o tempo ideal, independente se ele acontece ou não? Sim. Entre você poder entrar num projeto, desenvolver o cenário, participar de todas as reuniões necessárias. Acho que qual que depende, é o caminho ideal, né, para a criação da cenografia? Pra gente, sei lá, como a gente sempre fala, tem muita gente assistindo que é curioso e quer conhecer mais sobre esse universo. Só funilar um pouquinho a sua pergunta. Claro. Por exemplo, se eu te der um briefing agora para você montar um projeto para 1000 pessoas, quando eu vou ter o desenho, o seu draft do 3D, assim? Então, isso depende bastante do tamanho, né, desse projeto. Mas, assim, num geral, eu preciso de pelo menos 1 semana, 2 para fazer o 3D. É bastante. Para a gente fazer um 3D legal. Uhum. Eu faço em 3 dias? Faço. Faço para amanhã? Faço. Não durmo, não durmo. Fica legal? Geralmente não. Da sua expectativa. Não é o projeto que eu gosto de apresentar. Então, eu acho que assim, um prazo ideal para você pensar numa cenografia é uns 2 meses antes do evento. Que seria um prazo decente, digamos assim. 1 mês é apertado, mas a gente faz. Agora, assim, esses prazos de 15 dias é loucura, porque eu preciso fazer o 3D, depois eu preciso fazer o detalhamento. Então, eu levo pelo menos umas 2 semanas só desenhando. Pro projeto, pro marceneiro, para não sei. Mas é bacana falar isso, né? Porque o que a gente sempre procura trazer é
qual que é sei lá, a expectativa do cliente, qual que é o mundo ideal para entrega, para que ela seja boa para a expectativa do cliente. Então, às vezes é legal de colocar assim, tá, você, cliente, quer um trabalho bem feito, bem executado, que vai atender tudo que você precisa, Sim, tem um tempo. Porque assim, mesmo que ele me dê um mês, vamos supor, eu vou passar desse um mês, 2 semanas só desenhando, entendeu? Desenhando e fazendo orçamento. Aí, a empresa que constrói vai ter aí 15, 10 dias para construir, né? Então, é para pegar o marceneiro, né? E começar a cortar madeira. E eles, às vezes, já vem pré-montado, depende também do espaço. Passa uma tapadeira grande pela porta? Não passa, tem que vir cortada. Eu tenho que montar lá dentro. Então, tem horário, às vezes, né? Então, só pode começar a montar às 8. Ou posso começar na madrugada? Então, tem tudo isso. A probabilidade de você fazer correndo e dar errado na montagem é gigante. A gente vê direto chegar uma impressão que saiu errado. Saiu errado, você fechou a arte correndo. É comum, né? Não é comum. Por quê? Porque é prazo. Então, se você tem o prazo, você tem a possibilidade de fazer com calma e com atenção, um detalhamento bem feito não dá problema na montagem. Agora, um detalhamento que você faz correndo, sempre dá problema. É comum. E sem contar, né, as surpresas de montagem. Você chega lá, putz, tinha um degrau aqui, colocaram um negócio que não existia. Apareceu coisa nova. Aí você tem que resolver na hora. O que vocês fazem geralmente o cliente faz com o material que foi utilizado? Porque depende do tão cliente, específico, né? Geralmente, evento, a empresa desmonta e recicla, né, uma parte. A empresa que montou a mesmo, empresa que construiu... desmonta e leva embora, né? Aí eles reciclam, enfim. Até porque tem joga uma preocupação fora. grande hoje em dia das empresas todas. E é um material grande. Com aquilo que foi feito, né? Esse material já foi reaproveitado, a gente consegue reaproveitar. Não só a empresa que cria o cenário, porque economicamente reaproveitar é geralmente bom. Para eles é bom. O próprio contratante para ter a responsabilidade social de falar, a gente fez esse cenário. E tem coisas assim, e tem muitos clientes que acabam ficando com algumas coisas, né? Uma lona que tem o logo, ou um logo iluminado, né? Alguma coisa. Que nem aquele evento que a gente fez do Mia Couto, que eu fiz Era meio que uma instalação, assim, que eu tirei da capa do livro dele. Ficou lindo. E aí o pessoal lá do Learning falou, nossa, eu quero ficar com esse daqui. Ficou lá no espaço de eventos. Na verdade, eu acho que elas acabaram mandando para alguma universidade, para algum lugar, para colocar num hall, não sei exatamente onde. Virou uma obra de arte. Então. Virou uma obra de arte, Que é mesmo. Que ficou bem bacana, assim, sabe? Era tipo um móvel, assim, uma coisa que eu vi na capa do livro dele. Precisava de alguma coisa porque tinha uma plateia, né? Tinha plateia. E aí eu precisava de um fundo para plateia no cantinho ali, que tava meio sem fundo. Eu falei, olha, isso aqui pode virar um elemento cenográfico, né? E aí eles amaram e ficaram. Mas tem coisas que não, né? Tipo, vai tudo embora. Você usa mais madeira ou box truss? Madeira. Madeira, madeira e lona impressa. Madeira, lona, PVC... materiais que são mais baratos, né, e mais rápidos de você trabalhar. Porque a cenografia ela é muito efêmera, né? Então, você tem que fingir que é aquilo, mas não pode ser aquilo, né? Então, vá conforme é uma saída muito boa para fazer cenário, principalmente para TV, né? Eu faço muito tijolinho, pedra, tudo com vá conforme, né? Não é nada de verdade. E que tipo de cenário mais te brilha os olhos, assim, te dá mais vontade de fazer? Tem algum pedido específico que você fala, nossa, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito burocrático. Eu gosto de cenários que me fazem, assim, pesquisar, sabe? Tipo, história, cenário meio de época. Ele vai ter um mood anos 80. Eu adoro, porque daí eu vou muito, assim, pra história da arte. Eu gosto muito de pesquisar, né? Enfim, essas épocas, assim. Então, porque... Tem cenário de TV que me traz mais isso, né? O cinema. Se bem que eu nunca fiz cinema, gente. Eu quero fazer cinema, me chama. Aí, ó. Adoro. Mas assim, eu adoraria fazer, por exemplo, uma novela de época, sabe? 1800, sei lá. Eu acho que isso deve ser muito gostoso. A pesquisa. Você pesquisar, né? Como era feito. E depois você pesquisar aquele material
como que eu vou fazer? É gesso, é isopor? Porque a gente usa muito isopor esculpido para fazer tudo. Mas em eventos eu não lembro de isso ver. é mais coisa de TV, TV, né? É mais coisa de TV. Porque o evento, na verdade, ele é uma coisa muito corporativa, né? Então não é muito lúdico. Não, né? Depende geralmente muito pouco. do evento. Poderia Usa ser muito mais em escola lúdico. de samba, né? O isopor usa esculpido é bastante. uma mega saída, porque ele fica muito bem na TV. E ele é barato, né? É rápido e tal. Aí, às vezes, a gente usa uma fibra de vidro e tal, mas é mais caro. Agora, a madeira é a minha melhor saída, né? Eu acho que, assim, hoje em dia, para a cenografia, acho que o maior desafio é a sustentabilidade, né? Porque você usar o tanto de madeira que a gente usa e não dar um fim decente, não reutilizar. Às vezes, eu sofro com aquele monte de madeira. Principalmente, assim, reality show, né? Que eu faço muito reality. Então, às vezes você tem lá uma caçamba de madeira, assim, que enche, sabe? Geralmente eles vendem para reciclagem, mas eu fico às vezes pensando, assim, tipo, né, como que vai ser isso daqui 10, 20 anos? A gente vai continuar ou vai ter uma saída de algum material que venha do lixo? Porque eu acho que o maior problema que a gente vai ter daqui uns anos vai ser o lixo no mundo, né? A gente produz muito lixo. E você nunca teve um briefing de uma cenografia sustentável, assim? Nunca tive. A Vai primeira começar, pedida hein? seria essa? Vai começar, Não, Nunca tive. Eu acho que seria bem interessante. Eu acho que as empresas de construção de cenário, né, não estão muito voltadas ainda a isso. Mas eu já vejo muita saída, assim, né? Muitos materiais, tipo a pasta de dente lá, né? A embalagem que faz um plástico. Eu fiz uma premiação com caixa de papelão, assim, era... eu já fiz um 80% cenário do cenário. Eu de te caixa. perguntar uma coisa, se essa questão da sustentabilidade não pode esbarrar na questão do tempo necessário para a produção, pensando que você criou um cenário, aí muitas vezes você tem muito pouco tempo, então você já vai naquele, não, eu preciso ter essa madeira nessa medida, assim, assado, tal, para poder dar certo. Aí uma pergunta minha, curioso, será que o material para ser reciclado, porque você vai ter lá madeiras com tamanhos que não são o da sua criação, Sim. demandaria um pouco mais de tempo para você adaptar ou reutilizar? Ou não faz sentido isso? Eu acho que hoje em dia é difícil, porque a gente não tem, né, muitas empresas ainda que tenham saídas mais sustentáveis, né, materiais mais sustentáveis. Então, a gente vai para o básico, né, que é a lona, madeira e tal. Eu espero que daqui a uns anos a gente tenha isso, né? Uma madeira mais sustentável. Até esses dias eu vi uma reportagem lá de um estudo que uma startup estava fazendo de uma madeira que não era madeira. Eram umas portas que eles faziam com... Madeira de carne de boi. Não, eu acho que era com embalagem de remédio. É que tem carne era uma de plástico, coisa assim muito aleatória. Assim, tipo, sabe aquelas embalagens de remédio? Eles juntavam aquilo e faziam portas. Mas era uma porta, você olhava, você jurava que era de madeira. Mas acho que era, tipo, plástico, alumínio, não sei que material é aquele. Eu falei, olha só, espero que daqui a uns anos a gente tenha essas opções, né? E a gente consiga trabalhar. Porque hoje você compra uma chapa de compensado, ela tem uma medida fixa. E a gente corta, a gente adapta, a gente corta na router, faz o que quiser. Então, qualquer material que seja vendido em chapa, eu consigo construir um cenário, Mas muita coisa evolui junto. Por exemplo, caixa de som, né? Faz pouco tempo, talvez uma década, que começou a ter caixas que resolvem para o evento bem fininhas, né? Que são as Car-Rays. Antigamente as caixas eram enormes. É verdade. Então isso já muda, porque para você pôr numa cenografia, você pode fazer uma cenografia, usar menos material na cena para comportar uma caixinha escondida ou um sub. Painel de LED também. Painel de LED demandava uma estrutura de palco enorme para você subir. Hoje o painel está muito mais leve, ele é curvo. Eu vou até acrescentar algo nesse ponto aqui e trazer uma pergunta aqui. Você precisa, então, se atualizar em relação ao material da técnica, não ao material da cenografia, mas ao material da técnica. Evoluiu a caixa de som. Com certeza. Evoluiu isso. Então, você, além do seu conhecimento de cenografia, você precisa manter com atualizado certeza. um conhecimento técnico de equipamentos? Com certeza. Com certeza. A gente vai ter, assim, vai ter uma TV, né? Qual TV? Qual tamanho? Como que é essa TV hoje em dia? Porque antigamente eu tinha que pensar, eu tenho que deixar um espaço para apertar o botão para ligar a TV, né? Então, tipo, hoje em dia as coisas mudam tão rápido que você
tem que entender, como que é? Eu vou pôr uma luz aqui nesse vaso, tá? Mas como que é essa luz? É iluminação outro aquela caso, luzona grande? Não, uma luzinha assim, não que tem nem resolve fio. tudo, Aí você, nossa, essa eu não conhecia, né? Esses dias eu também peguei uma dessa. Ele botou lá no chão e tal. Mas cadê o fio, né? Tipo, já estamos usando essa sem fio. Nossa, amém, né? Porque cabo é uma coisa que iluminação acaba com o cenário. Novo, que Um monte de cabo, um monte de fio. Quando a gente vê evento, geralmente eventos muito grandes, a primeira preocupação, a primeira coisa que a gente vê é o palco e o que está ali no entorno do palco. Sim. Mas você pega muitas criações que não é só o palco e o entorno do palco, e fala assim, não, as cadeiras ou a disposição tem que ser diferente, não pode ser mais aquele formato escolar, vamos brincar com mobiliário. Sim. Você pega muitos projetos que já são assim, ou ainda não tanto. Eu já vi alguns eventos que já mudam totalmente a disposição da plateia. É raro, né? É raro. Geralmente as empresas, elas gostam daquilo que é básico, funciona, né? Você tem medo um pouco de ousar demais. O básico, assim. Conta um básico que funciona, assim, um projetinho que ele A e B, assim. Eu acho que telão, luz. Palco de qual tamanho, assim? Eu não sei, André, porque assim, eu não costumo repetir, né, projetos. Por mais que o pedido Por possa mais ser que parecido, às vezes é a mesma coisa o pedido, eu sempre vou fazer alguma coisa diferente. Eu sempre quero personalizar um pouco aquele cenário para o cliente, dependendo do que ele falou, né? Então, eu acho que você sempre colocar um telão, ter um espaço do apresentador ali, né? Um púlpito legal e uma área de convidados e fazer alguma coisa assim que seja tipo, você dá uma ênfase, por exemplo, no logo, sabe? Alguma coisa assim que chama a atenção, que valoriza a marca, o evento e tal. Isso sempre funciona. Sabe, o cara, gostei desse logo, esse logo tá iluminado, esse logo em 3D, esse logo voando, sei lá. Então, sempre tem uma coisa assim, e o telão, ele tem aquele brilho, né? Então, você faz um piso brilhante, ele reflete o telão, já dá aquele, nossa senhora, o que você botou aqui, que ficou legal, e tipo, é só um bagulho brilhante. Não impacta no valor, né? Às vezes não, às vezes sim. Às vezes vem com uns pedidos que você fala, tá... É caro, né? Esse brilhante, né? Ele é um pouquinho mais caro, mas às vezes ele dá um efeito, assim... É lindo. Geralmente, quando é um evento, assim, de celebração, né? Uma comemoração, festa de fim de ano, ou entrega de um prêmio. Você colocou o piso brilhante e o cliente vai gostar. Porque ele já dá essa coisa de show, né? De Oscar, sei lá. Essa coisa mais brilhante. Eles geralmente gostam dessa ideia. Então, eu tenho uns caminhos, assim, que eu vou, que são um pouco mais seguros. Porque, geralmente, o cliente corporativo, ele não gosta de inventar muito, né? É difícil. Fazer que funciona, né? Tem algum projeto que você recebeu todo o briefing, apresentou o 3D, porque tem todas essas aprovações, mas aí, quando executou e o cliente chegou no lugar ali, ele olhou e falou, nossa... Não. Que horrível! Não é bem que horror isso, mas você executou o que ele aprovou. Mas eu passei como a tu, que não era sua cena, mas a gente passou isso tem 1 ou 2 meses. Meu, que medo. Não que eu lembre. Eu acho que já rolou... Não do cliente chegar e falar assim, nossa, não era isso que eu tava esperando, não. Mas já aconteceu dele... O cliente, ele tem muita mania de pegar o 3D e achar que a gente vai fazer exatamente, né? Que é um espelho. E não é, né? Você põe ali no 3D, é aquilo ali. Mas às vezes ele fala, cadê o vaso que você botou aqui? Não tá ali o vaso. Tipo, já aconteceu isso. Do cliente ficar com o 3D na mão comparando se tá igual. Jogo dos 7 erros. É, o jogo dos 7 erros. Isso acontece às vezes. Branco. Aí você tem que explicar, não, veja bem, tal, por causa do orçamento. A gente cortou um pouco o paisagismo e tal. Esse vaso foi cortado. Ou não existia. Aí vou trazer até outra pergunta aqui. Antes de você chegar hoje, a gente estava conversando, você estava falando de um evento que vocês fizeram, foi você e Matuque até, que tinha uma cena criada porque abria um espaço para um showroom e tal. Isso tudo é uma criação de cenografia. Sim. E aí, a direção artística adicionou um olhar para valorizar ainda mais a cenografia. E foi um pouco frustrante, porque tudo que foi criado não foi utilizado, né? Em que momentos que você, de repente, se frustra de você falar, cara, eu fiz esse cenário, a gente tinha uma luz tão bacana e
não aconteceu. Dá uma frustrada. Né? Tem hora que você fala, Como é que você nossa, lida poxa, com né? isso? não vai usar mesmo. Eu acho que eu já passei dessa fase, desse ego, sabe? Eu não ligo muito, eu não tenho esse ego do tipo, nossa, eu criei aquilo, era fantástico e nem apareceu. Porque faz parte, sabe? Do tipo, principalmente em televisão, que tem os cortes de câmeras, enquadramento. Às vezes o que você fez aparece assim, no cantinho, eles falam, pô, tava legal ao vivo. Mas tudo bem. Eu fiz uma propaganda uma vez para Quartzolite, que eram com aqueles meninos aqueles pedreiros que cantam, sabe? Que fazem tal. E aí tinha um lance que era uma cortina amarela que ela caía, assim. Porque eles estavam, tipo, na obra, era o dia do pedreiro. E aí, em algum momento, eles iam virar, tipo, os reis, assim, tal. Ia ficar todos luxuosos, tal. E aí caiu uma cortina, assim, amarela, meio dourada, assim, tal. Aí eu falei com o tapeceiro, ele fez a tractana, porque daí entra esses fornecedores que já são específicos de TV. Tipo, se eu for falar com o tapeceiro que reforma o sofá, ele não sabe fazer essa tractana da cortina. Mas o tapeceiro que é de televisão, ele vai saber fazer, né? Então, conversei com ele e tal. Ele fez a tractana, a gente costurou tudo, ficou animal. Aí caía a cortina e o menino batia lá na caixa d'água e pulava umas purpurinas, assim, era bem legal. Daí, quando fez o vídeo, aparece muito rápido, assim, sabe? Não dá nem pra ver direito. Aí ai, gente, tinha ficado tão legal ao vivo. Ela olha e fala assim, gente, vamos ver o comercial. Vocês vão ver aquela... A cortina que eu falei faz... Gente... É 2 segundos, assim, deu. Que peninha. Tá, mas deu o efeito que eles queriam. Ficou dourado atrás, tudo bem, Conta né? um projeto que você se orgulha pra caramba, assim, um que você falou, nossa, esse eu fiz e funcionou bem. Ai, gente, eu gosto de todos que eu faço. Olha. Mas eu acho assim, preferido? teve um projeto que eu fiz que foi um projeto grande que eu realmente tremi na hora que me pediram. Porque assim, todos os Masterchefs que eu fiz é um cenário muito grande. Só que o Masterchef, ele foi criado lá no início, né? O primeiro cenário. Tem mais de 10 anos, né? Acho que o Masterchef. Exatamente. Eu fiz, acho que umas 4 temporadas, 4, 5 temporadas. E o que a gente fazia no Masterchef? A gente dava uma repaginada só. Então, é um projeto que eu gostei muito de fazer, porque você pegava e vamos repaginar o restaurante, o fundo dos jurados, vamos repaginar o mezanino e tal. Só que eu ia mudando pedacinhos do cenário, né? Então, chegou uma hora que o cenário todo era uma criação minha, mas legal. enfim, aos poucos, né? Criação sua. Teve um projeto na Band que foi o Band News, o canal, né? Então, ele estava há muito tempo com o mesmo cenário no ar e tal. E aí, a diretora de arte me falou, Selma, a gente vai mudar o Band News todo. Vai mudar a redação, a gente precisa mudar tudo. E eu fazia jornalismo na Band. Então, nós éramos 2 coordenadores lá, né? Então, eu fazia a parte de jornalismo e o outro fazia esporte, tá? A gente tinha umas divisões. E aí eu falei, nossa, tá. Eu falei, meu Deus, não vou dar conta. Não sei. Baita projeto, Era né? grande, porque a gente ia mudar tudo. Aí a redação era de um lado, o estúdio do outro, a redação vazava no fundo, aquela temática, canal de notícias, né? Daí eu comecei a pesquisar muita referência e tal, e as reuniões e o que eles esperavam. E aí eu fiz toda essa reformulação do canal, que está hoje no ar. Nossa, que legal. E aí eu sugeri da gente inverter a redação com o estúdio. E aí foi meio que um choque. Assim, nossa, mas por quê? Gente, veja bem, porque a Band News, não sei se já entraram na Band, o canal Band News, ele fica bem na entrada. Então, todo mundo que chega na Band passa pelo Band News. Ele é meio que uma porta de entrada, assim. O primeiro cenário que você vê ele montado, você olha o Band News e tal. E o estúdio ficava muito no cantinho, então o pessoal via primeiro a redação, depois o estúdio. E o legal é você ver o estúdio, né, já gravando e tal. Aí eu falei, e fui vender pro presidente da Band, fui lá defender meu projeto. Então foi muito legal, porque todo mundo abraçou, a gente inverteu de fato. Imagina a treta logística. A logística, o pessoal do TI me amou demais. As ideias desses loucos aí. Esse pessoal não pensa nos outros. Que ser esses maconheiros artistas que tem. Fico usando essas drogas, enfim. E foi muito legal, porque depois teve a estreia do canal, veio
prefeito, veio governador, veio todo mundo. Eu fiz uma parceria com um designer brasileiro que a gente botou os móveis dele, porque daí eu falei assim, vamos comprar cadeiras mesmo, tudo de algum designer brasileiro, porque a gente sempre fica comprando tudo de fora, né? Fica pagando pau pra quem é de fora. Vamos trazer um... Que daí legal. consegui fazer uma parceria com ele. E foi muito legal, assim, foi bem bacana. Assim, foi um projeto que me deu muito orgulho. E ele tá até hoje no ar, com algumas mudanças já, né? Porque faz uns anos. Então eles vão mudando alguma coisinha, Algumas tal, atualizações algumas atualizações. Mas, no geral, assim, esse projeto meu ainda tá no ar e eu fico bem feliz. Quando eu vejo, eu falo, nossa, isso foi difícil. Que lindo. Pô, bacana demais, né? É. Você que está nos assistindo aqui... E não tá na Band News? Tu não tá manjando, vai ver lá. Deixa o seu likezinho, o seu comentário. Indica o nosso podcast. Se você é da área de eventos, pô, indica para um amigo de eventos aí. O nosso podcast, o nosso Instagram é o Evento Resenha. E no Spotify também. no pode escutar Spotify, todos os episódios, YouTube. No YouTube. No TikTok. No TikTok tem cortes maravilhosos cortes no lá no TikTok TikTok. também. Então compartilha também nossos conteúdos, é super importante. Deixa seu comentário, algum tema que você gostaria de ver por aqui, algum convidado que você gostaria de ver por aqui. Fala com a gente. É isso. E agradecer ao estúdio que a gente tá aqui. Você gostou da cena desse estúdio? Adorei, gente. Olha só. Adorei. Lopes acabou de ganhar um elogio numa das maiores cenógrafas do Brasil, galera. E a gente tá aqui no estúdio, que o arroba dele no Insta é produtora Lopes FX. Os caras fazem live, gravações, videoaulas, e aí essa parceria maravilhosa que nos recebeu aqui nesse estúdio. Se você quer também oferecer alguma parceria, aceitamos de tudo mesmo, qualquer verdade, coisa. É só roupas, falar. Roupa. É medicamento. Aceitamos parcerias. Aceitamos parcerias. E para seguir para o finalzinho aqui... As indicações, Indicações, ou recomendações. exatamente. Selminha. Deixe suas... Se você lembrar de algum, queira indicar algum profissional da área ou de outras áreas, um filme, um livro, o que você quiser. Não precisa ser uma um item revista indicada. aí, no seu caso, ou de onde, né, cenas de onde- legais, de onde você puxa umas gente, ideias. eu tenho muitos parceiros. Isso vai ser até sacanagem, né? Mas assim, eu trabalho muito com uma pessoa que é muito parceira minha, que é S1 Cenografia. Ele quebra muito galho, Lagins, que te amo, obrigada. E eu acho que é muito fundamental a gente ter, assim, né, esses parceiros, porque é nessa hora que você, sei lá, você chega lá, tem um negócio, precisa cortar na hora, tal. E ele é muito parceiro nesse sentido. Ai, deu errado a lona, ele sai correndo, ele arruma. Então, eu adoro trabalhar com ele e ele é um ótimo fornecedor. Olha a indicação feita. Grande indicação. E, não sei, gente, assim, eu sou muito fã do trabalho dos meus amigos, né? Então, eu indicar outros cenógrafos é um tiro no pé, né? Mas eu amo todos os meus amigos. Gente, Então, todos os cenógrafos adoro. estão indicados Todos hoje aqui. indicados. Mas, assim, eu acho que a gente tem muitos profissionais bons na área e me orgulho demais. Inclusive, eu me inspiro muito nos projetos dos meus amigos, né? Então, eu gosto de assistir muito o que está no ar. Eu olho quem é o cenógrafo, quem é o diretor de arte, porque eu acho que as inspirações são essas, né? Então, eu vejo o trabalho, eu não procuro muito de fora. Lógico que às vezes a gente vê fora, mas eu acho que não conversa muito com a nossa realidade. Se eu venho com um cenário... cultural, é né? cultural. Você vem com uma coisa muito American, assim, você vai olhar e vai falar... Não, que isso, né? Não convence. Então, eu acho que essa é a maior inspiração, assim, são meus próprios amigos. Eu gosto de ver o que o pessoal tá fazendo, é gostoso. É uma inspiração Muito boa. bacana. Pois chegamos então ao final do nosso bate-papo com o Cara, Samir. uma Quer mandar mais alegria, um beijo pra Selminha, filha? aqui. Beijo, filha! Alice! É, Alice. A gente lembrou de você no começo. Alice no tem final. uma mãe maravilhosa, Alice. É, Alice. Pede pra sua mãe redecorar o seu quarto. É, assim e, que ela voltar. tem isso Mãe, também. né? Nada, ela ganhou um quarto Você novo faz pouco tempo. Então Não, tá mas bom, só daqui 10 anos. Daqui, agora. não, daqui 5 meses pede mais um Ô, quarto louco. novo. Pede pra mudar uma coisinha. Você não gosta? Muda a cor, muda a cor. Pelo menos. Caminha brigadíssima desse Obrigada papo aqui a com a vocês. gente. Muito bom. Foi a primeira Obrigado. pessoa que a gente trouxe da área de
De cenografia, De cenografia, cara. Olha É muito só, bacana, posso né? indicar mais um monte de gente. Não, as indicações são sempre bem-vindas. São sempre bem-vindos. Obrigadíssimo por Prazer, estar aqui valeu, com a gente. Obrigada. Episódio Mais uma vez, maravilhoso. obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Continuem assistindo toda semana episódio novo no ar. Matuquinho pode aparecer aqui para dar um abraço. Toda recadinho. segunda-feira, 20 horas. Às 20 horas, episódios novos no ar. Pode subir o som, subir os créditos. Que Selminha vai procurar quem fez a cenografia nos créditos, como ela acabou de falar. Você. Ela acompanha os créditos para ver o diretor de arte. É o que eu mais É que olho, tem são os música rock créditos. essa hora, né? Por isso que a gente fica tocando rockzinho essa hora. E deve estar lá rodando.